Roma, séculos antes de ser um império, já era uma cidade movida por símbolos e rituais. E entre todos os deuses que protegiam o destino daquela terra, um se destacava pela sua presença invisível, mas constante. Vesta, a deusa do lar, da pureza e do fogo eterno. Foi no reinado de Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, por volta de 700 a.C., que nasceu o culto às virgens vestais. Diferente do seu antecessor, Rômulo, fundador guerreiro da cidade, Numa era um rei pacífico, místico, e acreditava que a verdadeira força de Roma viria do favor dos deuses. Ele instituiu diversos ritos religiosos, mas nenhum foi tão importante quanto o de manter o fogo sagrado aceso, dia e noite, no templo de Vesta, no coração do Fórum Romano. Esse fogo não era apenas simbólico. Para os romanos, ele representava a alma da cidade. Enquanto a chama estivesse acesa, Roma estava segura. Mas se ela se apagasse, era sinal de desgraça iminente, fome, guerra, queda do império. E a missão de manter essa chama viva foi confiada a mulheres. Não a sacerdotes, não a generais, mas a meninas escolhidas entre as famílias patrícias, a elite romana. Aos 6 ou 7 anos de idade, essas meninas eram retiradas de suas casas, levadas ao templo e passavam a pertencer não mais à sua família, mas ao Estado. Eram consagradas à deusa como virgens vestais. Elas faziam um voto sagrado de castidade por 30 anos. Nos primeiros 10, eram treinadas nos rituais, nos cantos, nos segredos da religião. Nos 10 seguintes, assumiam o serviço direto, vigiavam o fogo, realizavam cerimônias, cuidavam dos objetos sagrados. E nos 10 finais, ensinavam as novatas e transmitiam o conhecimento acumulado. Depois de 30 anos de serviço, uma vestal era liberada de seus votos. Podia se casar, ter filhos, recomeçar a vida, mas a maioria não o fazia. Muitas permaneciam no templo, próximas ao poder. Outras já não sabiam mais como viver fora daquelas paredes. Ser vestal era um privilégio. Elas tinham status, moravam em uma residência luxuosa chamada Atrium Vestae, no centro político de Roma. Podiam circular livres, sem tutor masculino, algo quase impensável para mulheres da época. Tinham lugar reservado nos espetáculos públicos, propriedade própria, renda do Estado e até o direito de perdoar prisioneiros apenas com o toque de sua mão. Eram respeitadas, eram temidas. Mas com tudo isso, vinha o peso do erro. O fogo não podia apagar, o voto não podia ser quebrado. Qualquer falha seria vista não apenas como desobediência, mas como uma ofensa à deusa, um sinal de que Roma havia perdido sua bênção divina. E quando isso acontecia, o castigo era tão sagrado quanto o próprio fogo. Enquanto a maioria das mulheres em Roma vivia à sombra dos maridos e das leis feitas por homens, havia um grupo que escapava dessa regra. As virgens vestais eram uma exceção sagrada. Durante os 30 anos de serviço, nenhum homem podia tocá-las, julgá-las ou puni-las sem autorização religiosa, nem mesmo o imperador. Elas respondiam apenas a Pontífice Máximo, o sumo sacerdote de Roma, que com o tempo passou a ser também o próprio imperador. Mas mesmo assim, a posição das vestais era tão delicada que qualquer acusação contra elas exigia investigação, julgamento e rituais específicos. O mais curioso, esse respeito não vinha só do medo religioso, vinha também da importância política que essas mulheres passaram a ter. Sim, as vestais tinham poder, e não era pouco. Primeiro, o lugar que ocupavam. Viviam no Atrium Vestae, uma mansão com jardim, fontes e esculturas, bem ao lado do Fórum Romano, onde aconteciam os grandes debates, julgamentos e decisões políticas. Ou seja, elas estavam no centro do poder, e sua presença era constante nos eventos públicos, nos desfiles, nas festas, nos julgamentos mais importantes. As vestais estavam lá, com suas vestes brancas, véus elegantes e um olhar que impunha silêncio. Segundo, seus privilégios jurídicos. Uma vestal não podia ser tocada nem punida
vida como qualquer cidadão comum. Se alguém apenas ofendesse uma delas na rua, poderia ser executado. Se um condenado à morte cruzasse com uma vestal a caminho da execução e ela o tocasse, mesmo que sem intenção, ele era perdoado. Era como se a presença dela cancelasse a sentença num ato de pureza divina. Isso tornava cada vestal uma figura sagrada e política. Era uma forma de Roma mostrar que a religião estava acima da lei e que aquelas mulheres, ainda que isoladas, eram essenciais para a ordem do mundo. Terceiro, dinheiro e influência. As vestais recebiam salários do Estado, tinham servos pessoais, propriedades próprias e, em muitos casos, investiam ou influenciavam decisões econômicas. Algumas delas mantinham amizades com senadores, generais e até imperadores. Não era raro que cartas passassem pelas mãos das vestais com pedidos de favores, de intermediação ou até de proteção. Sim, havia politicagem ali também. Em uma Roma marcada por traições, conspirações e jogos de poder, as vestais se tornaram peças estratégicas, porque eram confiáveis, eram neutras e ninguém ousava levantar a voz contra elas. Mas com tudo isso, vinha o peso de uma vigilância constante. O menor erro, o menor boato, poderia virar escândalo nacional. E foi o que aconteceu com uma vestal chamada Cláudia, séculos depois da criação da ordem. Ela foi acusada de ter quebrado seu voto de castidade e mais, de ter tido um caso com um homem poderoso. A cidade ficou em choque e o julgamento que veio a seguir mostrou que, mesmo poderosas, as vestais não estavam acima do destino. Durante 1100 anos, as virgens vestais foram símbolo de pureza, poder e respeito, mas também foram alvo de pressões, fofocas e de castigos impiedosos. A regra era clara: castidade absoluta. Durante 30 anos, nenhuma delas podia se envolver com homem algum, nem por amor, nem por desejo, nem por política. Mas Roma nunca foi uma cidade silenciosa, e as vestais, mesmo isoladas em seu templo, não escapavam dos olhos da cidade. Várias foram julgadas ao longo dos séculos, mas um dos casos mais marcantes aconteceu com Cláudia, uma vestal acusada de violar o voto sagrado. As fontes antigas são poucas, mas apontam que Cláudia foi acusada por alguém de dentro da elite, e o mais provável, motivações políticas. Porque sim, acusar uma vestal podia ser uma arma de guerra política. Quando havia tensões entre famílias poderosas, uma denúncia contra uma vestal ligada a um certo grupo era uma forma de atacar todo aquele círculo de influência. E o julgamento de Cláudia seguiu o rito tradicional. Primeiro, o caso era levado ao pontífice máximo. Depois, era feita uma investigação sigilosa, com interrogatórios, testemunhas e até leitura de sinais divinos. Só então, com o parecer religioso, se decidia se ela era culpada ou inocente. Mas havia um detalhe cruel: as vestais não podiam ter seu sangue derramado. Isso seria um sacrilégio. Então, se fossem consideradas culpadas, a pena era ser enterrada viva. Sim, enterrada viva. Dentro de uma pequena câmara subterrânea chamada de Hipogéum, ela recebia um pouco de pão, água e uma lamparina. Não como misericórdia, mas como um símbolo, porque Roma não podia matar uma vestal, mas também não podia deixá-la viver. Era o próprio Estado lavando as mãos. E tudo era feito em ritual público, com cortejos silenciosos, sacerdotes de branco, multidões reunidas em volta do local e uma cidade inteira observando o fim de uma mulher que um dia foi símbolo de pureza. No caso de Cláudia, os registros são vagos sobre a sentença final. Algumas fontes dizem que foi absolvida, outras que não escapou do destino. Mas o impacto foi enorme, porque quando uma vestal era julgada, Roma tremia. Era como se a cidade olhasse para o próprio reflexo e visse suas contradições: pureza e poder, castidade e política, religião e medo. Afinal, como confiar num sistema que cobra castidade absoluta e, ao mesmo tempo, usa essas mulheres como peças de poder? Essa era a tensão invisível por trás das vestais. E a cada nova acusação, a cada nova execução, a fé dos romanos se misturava com o medo. Mas ainda assim, por séculos, 7 séculos, o fogo sagrado seguiu queimando. 4 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 séculos, o fogo sagr
Durante séculos, o Templo de Vesta foi o coração espiritual de Roma. Ali, no centro do fórum, o fogo sagrado queimava sem parar. Enquanto ele estivesse aceso, os romanos acreditavam que a cidade estava protegida. Mas nenhum fogo dura para sempre. E o que começou a apagar o das Vestais não foi o esquecimento, foi o próprio declínio do Império. Nos primeiros séculos da República, o culto de Vesta era intocável. Com o surgimento do Império, ele até ganhou mais destaque. Afinal, o imperador era também o pontífice máximo, o chefe da religião. Mas com o tempo, Roma começou a se transformar. As guerras civis, a corrupção, a expansão territorial, tudo isso foi desgastando as estruturas antigas. E o povo começou a perder a fé, não na religião, mas nas instituições. Os imperadores ficavam cada vez mais autoritários, a elite mais decadente e o povo mais desesperado por respostas. Foi nesse cenário que novas crenças começaram a surgir. Religiões orientais, cultos místicos e principalmente o cristianismo. No início, os cristãos eram minoria, eram perseguidos, presos, mortos, mas a fé crescia e crescia rápido, até que no quarto século tudo mudou. Em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino assinou o Édito de Milão, legalizando o cristianismo, e dali em diante o culto de Vesta começou a perder espaço. As Vestais, que antes tinham status de quase rainhas, começaram a ser vistas com desconfiança. A fé no fogo eterno já não parecia tão poderosa quanto antes. E então veio o golpe final. Em 394 depois de Cristo, o imperador Teodósio I, agora já cristão, proibiu todos os cultos pagãos. O templo de Vesta foi fechado, o fogo apagado, e com ele um dos últimos símbolos do mundo antigo se foi. As Vestais desapareceram da história. Algumas voltaram às suas famílias, outras caíram no anonimato, e o que um dia foi honra virou passado. Roma já não era mais a mesma, e o império, prestes a ruir, havia deixado de lado até seus próprios deuses. Mas o que restou daquela tradição? O símbolo, o impacto e a lembrança de que por mais de 1000 anos mulheres guardaram o coração de Roma com coragem, disciplina e silêncio.